Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Viver de Vendas Online. Eu sou Hugo Vasconcelos e hoje eu vou falar com você sobre os 5 erros mais comuns que fazem vendedores do Mercado Livre perderem dinheiro todo santo dia. Pode ser que você esteja cometendo um ou mais desses erros. Então fica até o final desse vídeo que eu vou trazer para você na realidade de forma bem direta esses 5 erros e aí você vai deixar de cometê-los para fazer mais grana dentro do método. Combinado? Então bora! O primeiro erro que é muito comum é depender de produto indicado. É você depender das outras pessoas, outros vendedores, outros pseudo-mentores que te indicam produtos e aí sim sua conta escala, ou você depende de alguém que te fale o produto para sua conta se manter no faturamento. Enfim, por que eu falo que isso é comum e é um erro muito perigoso para sua operação? Não tem previsibilidade, você não domina a máquina, não é você que consegue botar intensidade e colocar novos produtos com velocidade. Se de repente você tem 3 produtos bons indicados e 1, 2 ou até os 3 caem da sua conta, você mesmo, por conta própria, não consegue colocar com velocidade novos itens para compor ou pelo menos recompor o faturamento daqueles que você perdeu. Isso é muito perigoso. E aqui eu falo isso com autoridade porque já se passaram aqui na mentoria mais de 1000 pessoas e várias delas estavam cometendo esse erro. Não dominando a análise de mercado, não sabendo qual e como usar uma ferramenta de mercado para poder entender os concorrentes, tirar aquele raio-x, saber o que tem demanda, o que tem viabilidade, o que vende, o que não vende. E aí quando perde um produto, fica desesperado. Às vezes o produto para lá no full, fica com o estoque travado e as pessoas mal têm um segundo, um terceiro produto engatilhado para as vendas voltarem. Enfim, é uma confusão plena onde a pessoa só perde dinheiro, perde tempo, perde energia e acaba se frustrando com o Mercado Livre porque não sabe a estratégia certa. Então, o meu alerta para você é, se você depende de indicações de produtos para sua conta sobreviver, para com isso agora. Vai correr atrás de um método que te deu passo a passo para analisar bons itens sempre que você precisar. Vou te dar uma prévia de como eu trabalho na minha operação. São pelo menos 30 itens ativos, e não porque eu vou dar foco nos 30. Eu tenho pelo menos 10 itens que mantêm a minha operação a torto direito ali, faturando, crescendo e bombando. Eu tenho 10 produtos que estão ali numa fase de validação e ou escala, que são itens que podem ir para uma curva A, que podem bombar, que podem acelerar, mas estão ali no meio do gatilho, porque também podem ser produtos que não deram tão certo, enfim. Vendem, mas não vendem tanto, vendem, mas não dão margem, vendem, mas dão problema, vendem, mas dão trabalho. Eles ficam nessa meiuca aqui que eu posso também descartá-los. Então eu tenho 10 muito bons, que eu tento sempre manter profundidade de estoque, crescimento desses produtos, o redondinho, redondinho, toda boa prática bem feita aqui. O da meiuca, eu fico de olho também porque eu posso acelerar novos produtos, escalar meu faturamento se os 10 primeiros estiverem ok. Os não muito bons, eu tiro e já sei que aquele produto não está validado na minha conta. E a terceira parte aqui, que são em torno de 5, 10 produtos, é onde eu tô escalando, validando e testando novas oportunidades, novos itens. Porque, por exemplo, vamos supor que do meu top 10 aqui eu perdi 2 itens. Aqui na meiuca eu tenho pelo menos 2, 3, 4 que podem substituí-los, mas eu também preciso substituir a meiuca, porque se eu não alimento a máquina, o meu processo vai ficando falho, eu tenho um buraco na estratégia. Muita gente vai lá, às vezes até sabe fazer análise de mercado, mas na hora que acerta 2, 3 produtos bons, para de fazer análise de mercado. Nunca mais olha esse bendito desse assunto. Aí os 2 produtos caem, essa pessoa se desespera e às vezes até desiste da plataforma porque não sabe ou não vai dar tempo suficiente de retomar a conta com novos produtos. Então não caia nessa cilada, porque isso aí deixa muito dinheiro na mesa. Cuidado, hein? Agora bora pro segundo erro, que é muito comum entre vendedores do Mercado Livre que perdem muito dinheiro também. É não dominar o Ads, não saber a métrica certa que analisar, não saber a prática certa dos ajustes, não saber até o timing certo dos ajustes. Tem gente que mexe demais na conta, tem gente que mexe demais na campanha de ads, tem gente que muda tudo toda hora, tem gente que sobe campanha com 50, 100 anúncios e nem sabe que isso vai fazer quase nenhum deles serem mostrados. Enfim, é uma série de erros não dominar o ads, porque esse cara investe dinheiro, perde a oportunidade, nem vende, ainda que investe, ou quando tem alguma venda, está saindo no prejuízo. Então, eu te indico que domine pelo menos as principais métricas. O ROAS, tem que ter o ROAS na ponta da língua. Quanto maior, melhor. Eu começo com o ROAS mais baixo, mas depois eu vou ajustar para que ele fique ali em torno de 8, 10, 12, 15, de acordo com a sua realidade de margem. Eu vou acompanhar o meu tacos também final da conta, porque isso me norteia se tá legal ou se não tá legal o resultado. Norteia se eu tô tendo vendas no orgânico ou não, porque isso é importante. O Ads, na parte básica sendo analisada, ele te dá as informações
informações do que precisa ser ajustado no teu anúncio. Pô, se você não sabe olhar o Ads para fazer uma leitura do que precisa ser melhorado dentro do teu anúncio, você está falhando. Aqui um erro dentro do erro. As pessoas acham que sabem fazer um anúncio campeão, não sabem porcaria nenhuma. Por quê? Quando analisa o Ads, ele te dá os dados, ele vomita uma cacetada de dados que vão te mostrar se aquele anúncio realmente está performando. E mesmo que ele esteja bonito, pode ser que a performance seja baixa, conversão baixa, pouco chamativo, ou seja, gera muitas impressões, mas gera poucos cliques. Enfim, esse anúncio não performa. E aí o Ads te conta isso, mas você, por não dominar a ferramenta, acaba ficando sem ações ou toma ações erradas. Então, não deixe esse erro dominar a sua operação. Eu já vi aqui empresas quebrando por conta do Ads mal feito ou até mesmo sem fazer, porque também é uma burrada aqueles que falam que só dá para vender no Mercado Livre sem Ads. Eu até vejo e acredito em alguns casos que vendem bem sem nenhum Ads, mas eles poderiam vender 3, 4, 5 vezes mais. Você concorda comigo que se der para investir 3, 4 reais para retornar 100, 200 reais em venda, vale a pena? Pois é, essa oportunidade está ficando na mesa. Agora, quem não sabe fazer, às vezes está investindo 100 para voltar 2, aí está completamente errado. Então esse segundo erro é muito comum e agora você não pode mais praticar, hein? Papel e caneta na mão, se não estiver anotando ainda, porque eu vou para o terceiro erro mais comum que fazem vendedores perder dinheiro no MELI. Terceiro erro, achar que vender no full é furada. Nossa, o que aparece para mim de gente que não acredita que o full funciona, que não acredita ser vantajoso no full. Que o custo do full é alto. Cara, é ínfimo o custo do full. Ele te cobra 0,000 alguma coisa pelo dia de armazenagem, que é muito mais barato, infinitamente mais barato do que se você fosse pagar um fulfillment terceirizado. Não vou entrar nem nesse mérito da discussão, mas pensa que o Mercado Livre, quando você mandar essa mercadoria para o full, vai receber essa mercadoria, às vezes até coletar, né? Vamos voltar do começo. Vai coletar a sua mercadoria, ele vai armazenar a sua mercadoria, ele vai separar quando vender, ele vai emitir a nota automaticamente, ele vai expedir, ele vai entregar para o cliente e ele vai cuidar do pós-venda. Olha a quantidade de ações que o full faz no seu lugar. Quando você vende pela logística própria, você faz tudo isso por conta própria. E ó, eu já tive a operação fazendo mais de 500 pedidos dia na propriedade da nossa expedição. É um caos, é um saco. Não que isso seja ruim, não que isso não dê dinheiro, dá sim para fazer dinheiro, mas se dá para fazer pelo full, por que não? Por que não terceirizar aquilo que alguém faz melhor do que eu, sendo que ainda assim eu vou vender mais? Beleza, aqui eu tô trazendo só a parte prática do que é a burrada de não querer vender no full. Mas muita gente acha que vai perder o seu produto, muita gente acha que não vai vender mais. Quando você bota o produto no full, você tem de 3 a 5 vezes mais exposição, ou seja, mais visitas, e de 4 a 5 vezes mais conversão. Ou seja, a gente tem aqui dois números que exponenciam as suas possibilidades de venda. Você poderia ter no anúncio, ao invés de 100 visitas, 300, 400, 500 visitas. Ao invés de 1%, 2% de conversão, você poderia ter até 7, 8, 10% de conversão. Porque o full é o queridinho do brasileiro. O consumidor final fala do full. Faça um teste. Pega aí uma mesa com 10, 20 pessoas aleatórias e pergunta quem compra no Mercado Livre. Provavelmente 90% vai levantar a mão pelo menos. E dessas 90%, 100% delas, se você perguntar quem compra no full, praticamente todas falarão. Ou seja, se você não vende no full, você está nadando contra a maré e está nadando contra o consumidor final, que é quem paga a conta. Então isso para mim é burrice, é falta de estratégia por falta de conhecimento. Então você precisa vender no full com a estratégia certa. Tudo bem, se o seu produto for grande demais, não for aceito no full, aí tá tudo certo. Na hora que chegar o seu momento, você vai ser avisado e a estratégia vai funcionar. Mas se é só por teimosia, aqui você tem muito dinheiro na mesa. Você poderia estar vendendo muito mais, com uma operação muito mais tranquila, lisa, e sobra muito mais dinheiro no teu bolso. A minha operação no Mercado Livre roda 100% no full. Inclusive, eu soltei um vídeo semana passada, aqui ó, onde eu falei sobre como eu faturei 3 milhões de reais em um mês dentro do Mercado Livre. E aí eu citei um pouco do full. Então, se você não assistiu esse vídeo, ó, vai lá e eu garanto que você vai curtir as estratégias que eu deixei ali para você virar a chave de uma vez por todas do seu faturamento na plataforma. Ó, só com essas 3 chaves aqui, se você botar um pouquinho em prática, eu tenho certeza que você já tem um baita retorno aí na sua conta. E pô, só dessas 3 chaves, você tem clareza do que dá para melhorar, do que dá para acertar naquilo que você poderia estar errando e muita gente erra aí no MELI, né? Então vamos lá.
se você tá até aqui nesse vídeo, antes de eu mostrar os 2 mais comuns erros para completar os 5 aqui que a gente prometeu nesse vídeo, curte esse vídeo, compartilha com um colega vendedor, comenta aqui o que você tá achando e o que você precisa de mais ajuda no Mercado Livre, que eu vou postar nos próximos vídeos, faço questão de te responder pessoalmente. E se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui, se inscreve e ativa o sininho, porque todas as semanas eu tô aqui 2 vezes por semana, de forma religiosa e gratuita para você ficar antenado e atualizado no mercado de vendas online com quem vive do Mercado Livre há mais de 7 anos. Então não perde essa oportunidade que eu quero te ver no próximo vídeo, hein? Bora voltar, porque tem mais 2 erros que você também pode estar cometendo. 4º erro, e esse aqui, nossa senhora, é muito comum. Não ter clareza alguma dos dados, das métricas da sua operação de venda no Mercado Livre. Isso aqui é fatídico para aqueles que morrem, operações que quebram dentro dos marketplaces. Vender, 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 vender e nem saber quanto que ganha. Vender, 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 vender e nem saber quanto que paga, quanto que sobra daquele determinado produto. Vender e não saber a alíquota de imposto. Vender e não saber a margem de lucro. Vender e não saber minimamente fazer uma conta de precificação ou até mesmo avançando um golinho, uma DRE básica para gerenciar o seu negócio. Isso é um grande risco, porque para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve, e se você não sabe o número que você tem, você não sabe o que está acontecendo na sua operação, então qualquer lugar bastará, e aí o prejuízo provavelmente vai comer a tua operação. Então tome muito cuidado se você não sabe os seguintes números: receita da sua conta diária, na média pelo menos, receita dos seus últimos meses, o que você tem feito de faturamento efetivo dentro da tua operação, margem bruta de contribuição, super importante para você acompanhar esse índice em percentual em reais todo santo dia, mas na ponta da língua você precisa saber a sua margem bruta no mínimo. Se eu te perguntar amanhã a sua margem bruta, você precisa saber na vírgula, porque se você não souber isso, provavelmente você está deixando dinheiro na mesa. Sua alíquota de imposto, provavelmente você que está aí começando a crescer suas vendas no Mercado Livre e não acompanha a sua alíquota de imposto, tome cuidado, porque se você está no Simples Nacional, ela está crescendo e às vezes você não está vendo, às vezes seu contador não te direciona da melhor forma. Tome cuidado que isso é perigosíssimo. Você não sabe medir, olhar, acompanhar suas despesas. Você não faz nem que num caderninho o controle das suas despesas. Isso é um erro muito comum. Você precisa saber quanto que na média por mês você gasta, pelo menos. Qual que é o teu aluguel? Qual que é a tua conta de água? Tua conta de luz? Quanto que você gasta com embalagem, com funcionário, se for o caso? Tudo você precisa ter na ponta do lápis. Publicidade, qual que é o teu investimento? Enfim, você precisa ter a capacidade de construir uma mínima DRE do seu negócio, mesmo que seja no papel, mas que você depois tenha na cabeça os números. É isso que vai nortear o seu sucesso, mas se você não tiver os dados, provavelmente vai te levar para o fracasso. E isso aqui é importante, mas eu sei que é duro. Se você não melhorar isso, a sua operação não vai durar. Então esse 4º erro é extremamente comum e eu já vi várias empresas cometerem esse erro. E é um erro comum, inclusive, em todas as empresas, independente do ramo. Então não é só para Mercado Livre, toma cuidado com isso, tá? E se você não tinha anotado sobre a sua gestão de dados, coloque aí na sua anotação, porque é muito importante. 5º erro muito comum e não menos importante, eu deixei esse cara pro final porque aqui a gente não tá falando sobre o Mercado Livre, aqui a gente tá falando sobre você, carinha que tá aí na cadeira de empreendedor, que toca essa operação, que gerencia a estratégia, que faz essa empresa acontecer e rodar. Mesmo que você esteja crescendo, eu te deixo um grande alerta, que é um alerta de mentalidade. Quem terceiriza a culpa, que é o 5º erro mais comum que fazem os vendedores perder dinheiro no Mercado Livre, quem terceiriza a culpa deixa de assumir a responsabilidade daquilo que ele poderia tomar uma ação para melhorar os seus resultados. A gente precisa, na verdade, assumir a responsabilidade e ter, de fato, autorresponsabilidade de tudo que acontece nas nossas operações. Eu ouço muito, e é chato pra caramba ouvir esse mimimi de quem fala que tudo é culpa dos outros. A culpa é do Mercado Livre, a culpa é do frete, a culpa é da logística, a culpa é do governo, a culpa é do imposto, a culpa é da mentoria, a culpa é da consultoria, mas nunca que tem algum problema na operação, ou problema na venda, problema na margem, problema no lucro, nunca o problema é meu, nunca sou eu que consigo interferir nesse negócio. Então, se você já passou e lembrou por algum momento, alguma ocasião, alguma situação que você teve esse tipo de comportamento, jogando a culpa pro outro, lembra que isso é responsabilidade sua. Algumas coisas sim estão fora do nosso controle e às vezes a gente fica chateado que não dá para controlar, não dá para interferir e de fato aquilo ali pode atrapalhar o meu negócio. Mas isso aqui é colocado de lado, bola para frente, o que eu controlo, o que eu interfiro, o que eu consigo melhorar dentro do meu negócio, porque só assim eu construo o resultado. Se eu ficar
só apontando o dedo, terceirizando, choramingando, eu perco tempo reclamando porque eu poderia estar plantando. E empreendedor que para de plantar, para de semear, esse empreendedor vai morrer. Então não seja o cara que terceiriza a culpa. Tenha autorresponsabilidade. Puxa para você. Você consegue melhorar a situação, independente do que estiver acontecendo, a gente bota a mão na massa e faz acontecer. Esses 5 erros mais comuns podem te economizar muito tempo, muita energia perdida, muito dinheiro e podem fazer você ser também um empreendedor de sucesso, principalmente no Mercado Livre. Eu guardo isso as 7 chaves porque eu levo para mim todo santo dia e para as pessoas que estão à minha volta, na mentoria, meus sócios, e isso é muito relevante para mim, por isso eu decidi trazer essa mensagem para você. E ó, se você tem cometido erros no Mercado Livre, se você está perdido na sua estratégia e você nunca procurou ajuda, é uma coisa, tenha humildade intelectual e busque ajuda para que você siga o caminho certo. Melhor ainda com quem já fez esse caminho por várias e várias vezes e comprovou. Eu, por exemplo, estou nesse mercado há 7 anos, já levei 2 operações para mais de 1 milhão e a minha operação atualmente faz mais de 3 milhões por mês. E eu faço mais de 1.000 pessoas terem resultados no Mercado Livre nesses últimos anos e elas estão arrebentando. Se você quer fazer parte desse time seleto de pessoas que estão comigo nessa caminhada, seguindo o caminho que eu já trilhei por várias e várias vezes, eu tenho uma oportunidade para você. Estou deixando aqui no link da descrição desse vídeo um formulário para que você vá lá se inscrever, colocar os seus dados, porque o meu time vai te chamar para um diagnóstico gratuito. Gratuito mesmo, não tem pegadinha não. Você vai ser selecionado, se tiver agenda disponível, você vai ser chamado para uma reunião ao vivo com um cara do meu time, que entende de Mercado Livre, do campo de batalha comigo, que vai analisar o seu cenário, os seus erros e vai te dar um plano de ação determinado ali para o teu contexto. Algo bem exclusivo e específico numa videoconferência 1 a 1, só você e ele, tá? Só que são vagas limitadas, porque é realmente o cara do meu time, um humano, que tem agenda limitada, horário limitado, que vai te atender, não vai ser IA não. Então clica aí, se inscreve e aguarda que a gente vai entrar em contato. E quem sabe você pode fazer parte desse time seleto e eu te ajudar nessa jornada e a gente colher bons frutos juntos. Ó, fica esse convite e lembra, tá? 2 vezes por semana eu tô aqui no canal do YouTube e você pode receber notificação disso. Então se inscreve, ativa o sininho e eu quero te ver no próximo vídeo já não cometendo esses erros de vendedor amador dentro do Mercado Livre, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!